Olá pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre nosso tema dessa semana, que é a formação dos Estados europeus, tá? Então, vou fazer um pequeno compilado bem rápido sobre esse tema que é muito importante. Primeira coisa, a gente vai ter uma noção aqui sobre o que é, né, nação, estado e país. Então, vou conceituar algumas coisas. O primeiro é a nação, tá? É uma comunidade estável historicamente constituída. Então, basicamente, são pessoas que têm uma história em comum, têm um pensamento em comum, uma religião, uma religiosidade parecida e que têm um objetivo em comum de vida, né? Um exemplo que a gente pode dar são os ciganos, né? Quando você fala, chegar para um cigano e perguntar qual é o seu povo, provavelmente vai falar, eu sou cigano, eu sou do povo cigano. Se a gente estiver passeando nos Estados Unidos ou na Europa e alguém perguntar quem é o seu povo, provavelmente a gente vai falar, eu sou brasileiro. Então essa noção de nação é um povo que tem características, noções iguais, parecidas, um modo de pensar e uma história em comum. Tá? Segundo ponto é o Estado. O Estado é um conjunto de instituições desse povo. Então esse povo pode se unir e fazer instituições. É um governo, escolas, é uma instituição, a polícia, o judiciário, todos esses organismos que cuidam desse povo, a gente chama de Estado. Né? Não confundir com o Estado-território. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o Estado, nesse sentido, são as organizações. Né? Uma nação pode ter um Estado, uma nação não pode ter um Estado. Exemplo da nação cigana, eles não têm um Estado. Eles são regidos, eles vivem no Brasil, eles têm que seguir as leis brasileiras. Eles não têm um conjunto de leis deles. Pode até ter algumas normas que eles vivem de convivência, mas eles têm que respeitar a lei do Brasil, porque eles não têm um Estado, eles não têm uma polícia cigana, eles não têm um judiciário cigano, eles não têm um presidente cigano. Então, eles são uma nação, mas uma nação sem Estado. O outro ponto que eu coloco aqui é a questão de país. O país já é constituído do território, delimitado a partir de relações de poder. Então, o Brasil, sim, é um país, tem militado, tem suas fronteiras, que essas fronteiras vão ser estabelecidas ao longo do tempo por uma relação de poder, força, onde ele vai conseguir autonomia sobre esses estados. Ele vai conquistar territórios, vai dominar e vai colocar o seu poder ali dentro. Então, o Brasil é uma nação, tá? Porque nós somos os brasileiros, nós temos um Estado constituído, já que nós temos nossas leis, nossos governos, a nossa polícia, e nós temos um país, que é um território delimitado, marcado, onde a gente tem autonomia sobre aquilo. Nem sempre país, nação e Estado vão estar vivendo de uma maneira única. Como eu falei, os ciganos são uma nação, mas não têm um país e nenhum um Estado. Eu botei aqui uma bandeira da Palestina. A Palestina é um povo, isso é uma nação. Eles têm um Estado, isso é, têm um presidente, eles têm uma organização que responde por eles, mas eles não têm um país. Eles vivem numa região onde eles lutam contra a Palestina, contra Israel, e até hoje Israel não os reconhece como país. Tá? E diversos países também não reconhecem esse território como sendo palestino. Como eu falei, o país ele é delimitado a partir de relações. Eles não conseguiram ainda impor o seu poder para formar esse país. Tá? A gente pode até considerar que dentro do Brasil existem outras nações. Por exemplo, ciganos estão morando aqui dentro, mas eles se consideram ciganos e não brasileiros. Se a gente for lá no norte do Amazonas, naquela região, Roraima, Amapá, você vai encontrar tribos indígenas que não se consideram brasileiros, eles vão se considerar Yanomamis ou outra tribo indígena. Então, mesmo dentro do Brasil, que é um país, você vai ter outras nações. Né? Um exemplo também é o Iraque. Né? O Iraque é um país, tem sua fronteira delimitada, é uma nação, é um estado, já que tem suas leis, os seus deputados, o judiciário, a sua polícia, o seu exército. Porém, lá dentro desse país existem diversas nações. Né? A gente tem os curdos, que ficam no norte, os sunitas e os xiitas. Por isso que lá o Iraque está sempre em conflito. Porque você tem um país, você tem um Estado, mas o povo que está ali dentro, eles não se consideram iraquianos. Cada um se considera ou sunita, ou xiita, ou curdo. Então, por isso tem esse eterno conflito nesse território. Explicadas essas noções de Estado, nação e país, falar aqui sobre a Europa. Então aqui eu coloquei um mapa da Europa no século XIII,
onde vocês vão ver que ele está muito fragmentado, né? Portugal não existe como nação ainda, então essa região de Portugal ainda está se constituindo como nação, não está totalmente formada, né? A Inglaterra já está formada, a França está toda fragmentada, então essa região está se formando ainda como os estados nacionais. Vamos para o próximo slide, onde a gente vai falar aqui um pouquinho sobre uma Europa fragmentada. Tá? Então, a Europa medieval vai estar toda fragmentada. O poder da Europa vai estar nas mãos dos senhores feudais, como nós já estudamos, que a economia era toda feudal, e tudo quem vai mandar são os senhores feudais. Houve várias tentativas de unificação desse território, né? A única coisa que tinha em comum entre esses diversos territórios era a religião. No demais era tudo fragmentado, tudo dividido. Houve algumas tentativas, como o Reino Franco de Carlos Magno, que vai tentar uma relativa unificação, porém com poder ainda descentralizado. Para poder controlar esse estado, essa região, os reinos eram divididos em ducados, condados ou marcas. Daí que vem os nomes, os títulos de duques, isso é, quem manda num ducado é um duque. O condado, quem manda no condado é um conde. E as marcas, onde quem manda numa marca são os marqueses, né? Então vocês já ouviram esses nomes, marqueses, condes, duques. São títulos de nobreza que eram pessoas responsáveis por dominar aquela região. Mesmo aquelas regiões, elas dependiam ali da divisão dos senhores feudais, né? Então, mesmo esses ducados, essas marcas, esses condados, era subdividido ainda entre senhores feudais, os feudos. Se vocês já viram filmes aí norte-americanos, vocês vão ver lá que tem um xerife do condado de tal local. É uma marca, é algo que sobrou. Estados Unidos vai ser constituído pela Inglaterra, a Inglaterra vai dominar aquela região, vai formar os Estados Unidos, e eles permanecem até hoje com essa noção de condado. Então, a gente vê muito nos filmes americanos eles falarem sobre o condado de tal local. A Inglaterra até hoje também é dividida em condados, não tem os duques, os condes, mas tem essa denominação que ficou até os tempos atuais. Então, algo que mostra que esse passado aí também, até hoje, ainda tem alguma representatividade até os tempos atuais, né? Bom, esse sistema funcionou por muito tempo, tá? E era um sistema que funcionou até muito bem, considerando, considerando que havia uma paz relativa. E esse sistema era sustentado principalmente por esse sistema aí de vassalos e suceranos. Isso é, o rei cedia a terra em troca de proteção. Então, auxílio monetário e auxílio militar. Assim como o senhor feudal tinha o seu território e dava proteção para os servos. Então, é uma relação de trocas. Sempre havia uma troca entre o poderoso e o que está sendo dominado. Nessa relação de poder, onde eu te dou proteção em troca dos seus serviços, de pagamento de impostos. E isso funcionou por muito tempo. Funcionou até muito bem, né? Bom, o que vai acontecer que esse sistema fragmentado vai se unificar? Primeiro vai ter um desaparecimento gradual da servidão. Aqueles servos começam a ter um pouquinho mais de poder e começam a conseguir ali uma liberdade mais relativa. Revoltas camponesas que vão acontecer em toda a Europa ali. Guerras entre os feudos, então os senhores feudais, com esse problema da falta de mão de obra, vão começar a lutar entre si. O desenvolvimento do comércio urbano, fortalecimento da burguesia com o comércio, né? A produção agrícola, que vai ter um aumento aí, eles vão começar não só a produzir para o consumo interno, mas também para vender. E tudo isso vai causar um enfraquecimento dos senhores feudais, né? A gente pode perceber aqui, eu botei embaixo algumas coisas que levam a isso, né? Então, esse aumento do comércio entre Oriente e Ocidente vai fornecer isso. As epidemias, como a peste negra, também vão causar revoltas. E as próprias cruzadas ali vão causar isso, já que as pessoas vão ter acesso a outros conhecimentos, tá? Lógico que vai haver uma certa resistência aí entre... nem todo mundo aceitou isso. Então, principalmente os senhores feudais aí e os senhores das comunas, que eram essas pequenas vilas, eles vão se opor a esse sistema de unificação inicialmente, mas era um movimento inevitável. A história vai levar a esse caminho aí da unificação.
Então, as pequenas vilas e os senhores feudais vão se opor a isso, mas era inevitável, já que cada vez eles estavam mais fracos e o poder estava mais centralizado ali no senhor feudal. Okay? Aqui a gente tem um mapa da Europa no século XIV e a gente vai reparar que já tem alguns países constituídos. O primeiro deles vai ser Portugal, depois seguido pela Espanha, França e Inglaterra. Esses são os primeiros países a serem constituídos. E a gente vai ver que na história, esses 4 primeiros países vão ter um papel na frente dos demais, principalmente porque eles vão se constituir primeiro que os outros. Tá? Vamos falar um pouquinho de como eles se formam. Primeiro a gente vai falar da Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. A Guerra dos 100 Anos aconteceu entre 1337 e 1453, isso é 116 anos, um pouco mais que 100 anos. E eram lutas que aconteceram por causa da influência inglesa sobre o território francês. Ela queria uma luta por terras e também por uma questão de sucessão do rei da França. A Inglaterra queria ter o poder sobre a coroa, já que em determinado momento, quando o rei francês morre, vai ter um conflito entre quem é que vai ser o próximo rei. O rei da Inglaterra entende que ele deveria ser esse rei e vai ter esse conflito. Tá? Então essa guerra vai contribuir para o fortalecimento dos dois reinos. Tá? Então França e Inglaterra vão lutar entre si e nesse processo de luta, os dois reinos vão ter que se unificar internamente para lutar um contra o outro. Esse processo de unificação da guerra entre os dois vai fomentar, vai fazer com que surjam esses dois reinos tão importantes, que é a Inglaterra e a França. As guerras de reconquista. Né? Então, assim como a formação da Inglaterra e da França estão ligadas à Guerra dos 100 Anos, a formação de Espanha e Portugal vão estar ligados à reconquista. Esse território ao norte é um território cristão, onde reinos cristãos existiam, enquanto no sul haviam os reinos muçulmanos. Esses reinos cristãos vão começar a forçar a entrar dentro do território, aumentando esse território, expulsando aqui os muçulmanos dessa região. Tá? Nesse processo, Portugal e Espanha começam a se constituir como nação. Então, esses dois países aí vão se formar a partir da constituição dessas guerras contra um inimigo em comum. Então, eles se unem, os reinos cristãos vão se unir para lutar contra esse império muçulmano. Isso vai levar aí a expansão do territorial e, consequentemente, aí, o conquista aí dos territórios. Bom, formado esses territórios, essa formação, vocês podem pesquisar no livro didático de vocês, que é algo que ficaria muito extenso a gente falar aqui nesse momento. Então, no livro didático de vocês tem mais ou menos como vai acontecer essas unificações, mas o importante é você entender como é que isso vai se dar no termo mais amplo. Tá? Com essa unificação, a gente vai separar aqui 3 pontos importantíssimos que vão estar valendo até hoje. Tá? Os monopólios do rei. A gente sabe que monopólio é quando apenas um grupo, ou um país, ou uma nação, eles detêm aí o poder sobre alguma coisa. Né? Então, quais são os monopólios que o rei vai querer? A força legítima. Primeiro monopólio, os exércitos. Se antes cada senhor feudal podia ter o seu exército, agora não. Só o rei pode ter sua força. Tá? Só ele pode aí, formar um exército. Ele vai falar, senhor feudal, não faça mais exército, só eu agora posso ter. Lógico que ele faz isso para ele ficar cada vez mais forte. Né? A justiça. Somente o rei agora pode criar tribunais para julgar as pessoas. Antes o senhor feudal tinha o poder de julgar, agora somente o rei pode fazer isso, junto ali com seus juízes. E principalmente a cobrança de impostos. Se cada rei cada senhor feudal podia cobrar os seus impostos, ele vai continuar cobrando, mas vai ter uma centralização agora com uma cobrança geral. Mais ou menos como funciona aqui no Brasil, né? A gente paga impostos federais e impostos municipais e estaduais. Mas o que prevalece são os impostos federais. A cobrança de impostos agora passa a ser uma coisa mais forte para o rei. Para isso, você vai criar uma burocracia estatal, você vai criar os cobradores de impostos, algumas leis, e vai unificar as moedas. Se antes cada feudo podia fazer sua moeda, agora o rei vai fazer uma moeda única para todo o reinado, para facilitar aí o controle. Né? Ele quer ter sempre mais controle possível. Esse processo vai criar uma coisa que nós chamamos de absolutismo, que vai ser muito importante, principalmente no segundo ano, quando vocês estiverem estudando. As evoluções, vocês vão ver que esse absolutismo vai ser uma marca desse sistema, tá? Que a gente chama do antigo sistema.
A principal característica do absolutismo é a máxima concentração de poderes nas mãos dos reis. O Estado, em consolidação, deveriam ser guiados por homens com poderes fortes, capazes de manter o controle sobre a sociedade em transformação e promover o progresso. Então, esse rei vai ter um poder muito grande. Eu tenho uma representação aqui de um rei francês, mostrando aí todo o seu poder, né? Como é que essas pessoas vão convencer os outros que eles têm poder? Eles vão usar alguns filósofos, alguns teóricos para o seu pensamento. Então eu botei aqui, destaquei alguns. O primeiro, Maquiavel, viveu de 1469 a 1527. Vai ter um livro muito importante dele chamado O Príncipe. O Príncipe é um manual de como ser canalha, como ser político ladrão. Ele ensina muito bem isso, tá? Ele tem algumas máximas que é o seguinte, ó, ele defende a necessidade dos príncipes se basear na força do exército próprio. Então, você tem que ter um exército próprio para controlar. Você não pode depender do exército do senhor feudal. Porque o homem é ruim por natureza e ele vai te trair. Mas basicamente é isso. Outra coisa, ele põe aqui, os fins justificam os meios. Então, tem uma frase em cima que pode ser resumida nisso. Para eu conseguir mais poder, tudo que importa é eu conseguir mais poder. E para eu conseguir mais poder, vale tudo. Então, o importante é eu continuar no poder, ter mais poder. Todas as pessoas são movidas exclusivamente por interesses egoístas. Essa é a ideia que ele tem. Se todo mundo age por meio egoísta, eu tenho que ser mais egoísta que os outros. Tá? Pensar primeiro em mim. O rei tem que pensar primeiro nele e não na população. É uma ideia que Maquiavel vai lutar. A natureza é corruptível, isso é, todo mundo é corrupto. Então, essa ideia de Maquiavel é que o homem sempre vai fazer de tudo para atrair o outro porque ele quer o melhor para ele. Por isso aquela ideia lá atrás do sucerano e do vassalo, ele meio que joga isso por terra e não confie nessa regra que foi criada lá no sistema feudal, não confie porque ele vai te trair. Então, você tem que ser mais forte do que ele. Para isso, a última frase aqui importante, o rei deve ser temido antes de ser amado. Então, o mais importante é que as pessoas amem o rei e que as pessoas temam o rei. Então, essa é a ideia de Maquiavel. Alguns dizem que ele não escreveu isso como um manual para ser ruim, mas seria uma coisa meio como um deboche. Olha, como é que são os poderosos. Mas a gente não sabe, mas daí que vai surgir aquele termo maquiavélico. Uma pessoa maquiavélica que faz tudo por interesse próprio, né? Então, Maquiavel vai ser um ideal ali dessas pessoas dessa época. Um outro pensador muito importante vai ser um cara chamado Hobbes. Vocês vão ouvir falar muito dele lá no segundo ano, quando vocês estudarem as revoluções. Viveu de 1588 a 1679, escreveu um livro chamado Leviatã. Leviatã é um personagem que tem até na Bíblia, é um monstro que existe no mar que devora as pessoas. E ele vai fazer esse relacionamento da igreja ali, desse monstro com a sociedade. A sociedade é um monstro, o Estado é um monstro, e somente um homem muito forte pode dominar, que seria o rei. A frase mais conhecida dele é: o homem é lobo do próprio homem, isso é, o homem é o maior perigo do ser humano, o maior perigo do ser humano é o ser humano, é o homem. Então, para que a sociedade não se mate, para que o homem, que é um lobo, um ser animalesco, não se destrua, é preciso que você tenha aí um rei muito forte, poderoso, e esse rei vai fazer com que você não se mate. Porque se você pudesse, você me mataria. Então, você só não faz isso porque tem leis, e para isso tem que ter um cara forte para fazer isso. Essa é a ideia de Hobbes, e os reis da época vão pensar nisso, vão falar: você tem razão, vou manter as pessoas no controle, porque senão essas pessoas vão me matar, vão tomar o poder e vão se matar. O próximo cara aqui foi o Bossuet, que ele vai ser um outro filósofo muito importante. Ele vai escrever uma obra chamada Política Tirada da Sagrada Escritura, que vai ser publicada depois da sua morte, é uma obra póstuma. E basicamente ele fala sobre o direito divino dos reis. Ele fala que Deus delega o poder político aos monarcas, conferindo-lhes autoridade ilimitada e incontestável. Isso é, o rei pode tudo e o rei não pode ser contestado, porque Deus quer que seja assim. E vocês se lembram que na Idade Média o que predominava era o teocentrismo, falamos bastante. E no teocentrismo, tudo em torno de Deus. E se Deus está no centro de tudo, é mais importante. E se Deus fala que ele deu poder para os monarcas e você tem que obedecer, você vai fazer isso. Tá? Aqui a gente tem um esquema que retrata um pouco como era esse sistema. A gente vai falar um pouco mais nas próximas aulas sobre isso, mas
esse Estado moderno europeu que vai ser constituído vai ser mais ou menos dessa forma. Você vai ter um rei que vai ser todo poderoso, né? E ele vai ter cobrança de poder e dinheiro, então tudo vai girar em torno dele. Quem vai sustentá-lo vai ser a igreja e a nobreza. O primeiro e o segundo estado vão sustentar a figura do rei. Então esses dois aqui, ó, a igreja e a nobreza, vão sair com o poder total, vão apoiar o poder total do rei. Uma classe importante que não sustenta, mas apoia, vão ser a burguesia. A burguesia vai apoiar, vai pagar imposto. Essas duas classes aqui não pagam. Igreja, feudalismo e senhores feudais não pagam impostos. A burguesia, sim, vai pagar imposto, né? E vai explorar outras pessoas, lógico, né? A cadeia sempre é assim. E temos aqui também os servos, né? Os antigos servos, aquela estrutura que vão continuar pagando impostos, tanto para a igreja e para a nobreza, né? A gente sabe que a igreja sempre cobrou aí os dízimos, vão continuar se pagando aí os impostos feudais, mas também vão pagar os impostos para o rei, e esses aqui, coitados, vão poder, não terão poder sobre ninguém. Então, artesãos e camponeses estão ali na base da pirâmide, eles não têm poder nenhum, vão dever obrigação e dinheiro para os reis, para os senhores feudais, e o rei vai estar ali sustentado pela igreja, pela monarquia. A gente vai falar muito sobre isso ainda nas próximas aulas. Bom, esse modelo do Estado, tá, não vai acontecer imediatamente. Então, esse modelo vai começar a ser criado lá no século XII e vai perdurar por muito tempo. Tá? Exemplo aqui, Itália e Alemanha, eu botei as bandeiras italianas da Itália e da Alemanha, um pouquinho diferente do que é hoje, até que essas são as primeiras bandeiras desses países, só vão se organizar como país lá no século XIX. Olha só, começou no século XII e lá no século XIX ainda tinha país se formando. Então, é um modelo que vai perdurar por muito tempo. Então, não é um processo que tem um começo e um fim, é um processo que se estende por um longo tempo. É difícil você falar quando começa e quando termina. Historicamente, a gente fala que começa ali por volta do século XII e vai se terminar ali por volta do século XIX, ali que começa a se consolidar aí os últimos países, mas a gente vai ver que mais à frente outros países ainda vão continuar surgindo nesse sistema, tá? Esse modelo que foi criado, o absolutista, ele vai sofrer modificações ao longo do tempo. Lá no século XVIII, a gente vai ter as revoluções burguesas, que vão modificar muito esse sistema. Então, esse sistema onde o rei era sustentado pela igreja e pela monarquia e apoiado pelos burgueses, em determinado momento os burgueses vão falar, olha, nós não aceitamos isso, e vão ter as revoluções francesas, as revoluções burguesas, como a Revolução Francesa. No século XX já vão acontecer outras revoluções, como as revoluções proletárias, né? Que agora são os camponeses, os artesãos, aquele povo mais humilde que vai tentar fazer revoluções, como a Revolução Russa, a Revolução Cubana. São revoluções que vão modificar um pouco esse sistema. Tá? Vai modificar totalmente? Não, mas vai mudar um pouco. E esse modelo enfrentado pela Europa vai perdurar por muito tempo. O próximo slide eu acho muito interessante, que é uma coisa que os alunos sempre perguntam. Professor, por que a Europa foi escravizar a África? E uma das explicações, não é a única, é por causa desse modelo. Por isso que é tão importante entender esse modelo, tá? A Europa vai criar esse modelo, só que esse modelo não é o mesmo modelo em todas as regiões. Esse é o modelo certo? Eu até ponho uma pergunta. E ponho aqui uma explicação. Ó. Em outras regiões, como a África, as Américas e a Ásia, eles entendiam o conceito de Estado e nação de maneira diferente. Eles não acreditavam nessa questão do governo forte, de delimitar fronteiras, igual os índios brasileiros, eles não criavam fronteiras. Então, eles tinham a nação Tupi, a nação Guarani, e era uma nação que não tinha uma fronteira, não tinha uma capital, mas era uma nação. Para eles viviam de uma maneira correta. Os europeus chegam aqui e falam, olha, não tem rei. Se não tem rei, não tem fronteira, é tudo liberado, eu posso pegar o que eu quiser. Na África, a mesma coisa. Eles chegam na África e falam, onde é que é a fronteira do seu país? Não, a gente não tem país, a gente não tem essa noção de país. Nós temos nossa nação, nós temos nosso conceito do que é ser um Estado, mas o europeu não entendia isso. Falava, olha, não tem Estado, não tem rei, então eu posso dominar e conquistar. Afinal de contas, vocês são primitivos, vocês não têm Estado, não têm rei.
E a mesma coisa vai acontecer na Ásia, tá? Então, cada região vai desenvolver modelos diferentes. Esse modelo europeu, ele vai ser visto pelos europeus como um modelo superior. E por ser um modelo superior, ele pode sim dominar e conquistar outras regiões. Então, quando eles chegam na África e olham que lá não tem um rei centralizado, não tem a delimitação de fronteiras, então o povo ele é meio nômade, então se eu estou aqui, meu território é esse. Se eu vou para outro local, aquele território que eu estava anteriormente, não faz sentido eu manter aquele território. Então, outro povo pode ocupar aquele território. Os europeus não, olha, esse é meu território, ninguém pode entrar. Então, isso explica um pouco a importância de se entender por que esse modelo de Estado europeu é tão importante. E agora, vamos aqui para o último slide, finalizando, né? O modelo de Estado moderno surgiu na Europa a partir do século XII e ainda é presente nos dias atuais, apesar de sofrer modificações com as revoluções do século seguinte. Como eu falei, vai ter várias revoluções: Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Americana, Revolução Cubana, Revolução Comunista Russa. Todos eles mudam um pouco a ideia de como nós enxergamos o que é Estado, o que é nação, o que é poder, por que, que um rei pode mandar, por que, que o presidente pode mandar, até onde são esses limites. Né? Isso vai modificar um pouquinho esse entendimento. Tá? Mas a gente tem que entender que esse modelo perdura até hoje. Hoje, para você ir de um país para o outro, você tem que ter um passaporte. Você vai passar por uma fronteira. Esse é o modelo correto? Talvez não. A gente talvez vive num mundo cada vez mais globalizado e às vezes não faz sentido. Uma epidemia que surgiu há menos de um ano na China impactou o mundo todo. Faz sentido ter fronteira? Ou faz sentido ter um mundo onde você não tenha mais fronteiras e tenha um mundo com uma organização global? São discussões. Outra coisa que a gente discute hoje, até que ponto a soberania brasileira sobre a Amazônia é total? Afinal de contas, mudanças na Amazônia vão impactar no mundo todo. Até que ponto o controle de poços de petróleo numa região por um determinado país pode ser entendido como correto? Então, essa noção de Estado, essa noção de poder, essa noção de outra coisa importante, hoje você pode comprar e investir em outros países de maneira muito fácil. Para quem que eu vou pagar imposto? Eu pago imposto para o país onde eu estou ou para o país onde estou investindo? Então, isso muda um pouco os conceitos. Então, a gente está no momento da história, a gente debate isso. Mas para a gente poder debater com consciência, sem passar por idiota, a gente tem que entender como é o processo de formação dos estados. Então, estudem o livro didático de vocês. Eu vou passar um resumo para vocês escrito. E leiam o livro didático, façam os APNPs. Se tiver dúvida, chame ele nos grupos, perguntem. E qualquer dúvida a gente vai estar à disposição. Eu vou tentar fazer esse vídeo aí, passou até um pouquinho mais do que eu imaginava, mas eu acho que ficou bem sucinto aí, deu para entender qual a importância de entender esses estados nacionais e por que é tão importante. Então, valeu pessoal, obrigado, até a próxima aula.